Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende muito aí do horário que vocês vão assistir esse vídeo. A depender de alguns alunos vai ser até boa madrugada. Pessoal, veja só, vamos falar agora na segunda unidade, né? Esse vídeo eu estou gravando ele de casa, já que o escritório está fechado. Então não se incomode se eventualmente você receber aí uma participação do papagaio, dos passarinhos, do cachorro. Provavelmente, né, minha cachorra ela sempre dá uma participação nos vídeos. Você pode receber um fundo aí com diversos latidos, mas nada que vai atrapalhar o nível da nossa aula, né? Acabando a quarentena, e se esse projeto também flui bem, aí nós vamos produzir outros vídeos de uma qualidade melhor, certo? As provas, né? Eu acredito que a líder da sala de vocês, aqui eu estou falando para o pessoal de prática, ou melhor, para o pessoal de penal 3. Então eu acredito que a líder de vocês já reportou a situação a vocês. Eu particularmente não é o programa que está com defeito, para ficar bem claro que não é o Unimestre que está com defeito. Eu estou com um problema no Unimestre, não estava conseguindo acessar e visualizar as provas de vocês, e eu não estava vendo, mas estive na faculdade já, conversei com o técnico já, ele me passou algumas informações, mexeu na plataforma, no meu login, e ao que tudo indica está tudo certo. Então muito em breve eu já estarei postando a nota da prova de vocês, tranquilo? E nesta segunda unidade, nesse segundo semestre, agora melhor, nessa segunda parte do semestre, eu acredito que talvez teremos provas presenciais, mas se não ocorrer, né, vai ser da mesma normalidade. De sorte que nós vamos iniciar os estudos agora para a segunda unidade. Esses estudos estarão focados a partir de agora do artigo 130. E assim, pessoal, nós não temos tempo hábil para falar todos os artigos que vão até o artigo 213, que é a parte final da ementa. Então o que a gente faz? A gente faz uma seleção daqueles que são os mais corriqueiros em prova, os que são mais, né, usuais. E, por exemplo, hoje nós vamos falar de um artigo e de alguns outros artigos posteriormente que quase não se usava, até que aconteceu agora o coronavírus e os artigos voltaram a ser usuais e possivelmente vão cair em algumas provas. De sorte que eu quero falar com você o seguinte: nós vamos iniciar hoje a segunda unidade, então se você quiser anotar no seu caderno, artigo 130. Nós vamos percorrer aí do 130 até os crimes contra a honra. Então nós vamos falar aqui de perigo de contágio venéreo, nós vamos falar de perigo de exposição à vida ou à saúde de outro, perigo de contágio de moléstia grave, e vamos abandono de incapaz, omissão de socorro, violação de... Vamos vários artigos. O que acontece? No percurso existem alguns artigos que são pouco usuais e de autoexplicação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar uma atividade, um trabalho desses artigos, tá? E fatalmente, se tiver alguma dúvida, você me pergunta e eu estarei trazendo a resposta. E os artigos que forem elaborados, o trabalho, não vão ingressar na prova. Na prova, apenas os artigos que nós trabalharmos em sala. Então nós vamos até os crimes contra a honra, depois vai ter um lapso de alguns artigos, que é onde nós faremos a atividade, e depois a gente retoma já ali os crimes contra o patrimônio, furto, roubo, que aí são crimes muito, assim, digamos, incisivos em prova, e que também são crimes que vêm tendo alterações recentes. Bacana? Então, sem perder mais tempo, o que acontece? Para a aula de hoje, que eu quero dizer dia 23, né, na quinta-feira, nós temos 3 aulas, então eu pretendo trabalhar com vocês 3 artigos, e eu quero gravar 3 vídeos, um vídeo para cada artigo correspondente a cada aula, tá? Eu verificando se vai ficar muito grande, a gente acaba dividindo em 2, mas eu acredito que dá para trabalhar os 3 artigos, dá para trabalhar os 3 artigos, um em cada vídeo, que ao somar vai dar a totalidade de tempo necessário exigido pela coordenação nesse novo formato, né, que saiu do áudio para o vídeo. Então, tranquilo aí. Então assim, pessoal, é um vídeo exclusivamente para vocês,
Não vou trabalhar a edição, porque assim, por conta do tempo, não tenho como trabalhar a edição, colocar em sistema, tirar uma palavra errada, alguma outra coisa. Se você ouvir e tiver alguma coisa errada, me chame, manda mensagem e tal, a gente corrige, no próximo vídeo a gente fala, tá? Tanto é que eu vou deixar esses vídeos aqui disponíveis apenas para vocês que vão estar com um link que é relacionado à matéria. Bacana? Então vamos lá. Primeiro crime, voltando agora. Artigo 130, permita fazer a leitura. Artigo 130, perigo de contágio venéreo. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer outro ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena de detenção 3 meses a 1 ano ou multa. Ora, primeira observação, qual é a objetividade jurídica desse crime? A objetividade jurídica aqui é o quê? A incolumidade física e a saúde de quem? Da pessoa que vai ser exposta a essa relação sexual perigosa, a essa relação sexual que poderá gerar o quê? O contágio de uma doença venérea. Então, o crime vai trazer como objetividade jurídica o quê? A incolumidade física e a saúde da pessoa exposta. Olha, cuidado que lá no tópico do Código Penal, na parte de cima, tem lá capítulo da periclitação da vida e da saúde. Isso não significa dizer que este é um crime doloso contra a vida, tá? Então vamos lá. Queridos, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. E aqui você precisa entender quem é o sujeito ativo. A regra é que o sujeito ativo é qualquer pessoa. Agora, quem é essa pessoa? Qualquer pessoa, obviamente, se essa pessoa estiver contaminada. A pessoa tem que estar contaminada ou pelo menos ela deve saber que está contaminada. Então ela poderá ser sujeito ativo. Ora, se o agente não tem essa doença venérea, como ele vai poder ser sujeito ativo? Como ele vai poder praticar uma relação sexual para transferir para outra pessoa? Não vai ter como. Então, vamos lá. Sujeito ativo é comum, não exige qualidade especial do agente. Obviamente o agente tem que estar com essa doença. Sujeito passivo, qualquer pessoa. E isso aqui é irrelevante se há um consentimento ou não. Inclusive a doutrina, a jurisprudência já pacificou o quê? Que é possível até mesmo numa relação cônjuge, marido e mulher, esposo e esposa, convivente com convivente, né? Vivem em união estável. É perfeitamente possível entre ambos os cônjuges. Então o sujeito passivo é qualquer pessoa irrelevante. Ora, a pessoa aceitou, cara, tranquilo, bicho. Ele aceitou, mas você está cometendo um crime, tá? Não, mas ele aceitou ter a relação sexual sabendo que vai ser exposto ao perigo. Cara, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então houve o crime. Bacana? Qual é a conduta? Primeira conduta. E aí eu coloquei aqui uma observação no resumo, me permita fazer a leitura. Cuidado, aqui se pune a exposição a perigo de contágio. Não pune o contágio, mas sim a relação sexual perigosa, pois o agente sabe ou deve saber que está contaminado. Preste bastante atenção. Aqui o crime não é se você transmitir, querido. Nós estamos no caput. Caput, ele vai ter um dolo de perigo, expor a perigo. O agente realiza a relação sexual, mas ele está expondo a perigo. Pessoal, mas ele não vai transmitir, não interessa. Entenda que no caput o artigo está dizendo com você o seguinte: olha, é a exposição sexual. Não está se punindo o contágio. Por quê? Porque se o agente pratica essa relação sexual com a intenção agora de transmitir essa moléstia, aí o crime vai para o parágrafo 1º e tem uma pena diferenciada. Então perceba que a conduta é você expor a pessoa a perigo por meio da relação sexual. O camarada sabe que está doente e vai realizar o ato expondo o outro a perigo. Bacana? Então o que se pune aqui é a exposição da vítima ao perigo. Você tá pegando, vai fazer a relação sexual com uma pessoa que não tem a enfermidade, você sabe ou pelo menos deve saber que está contaminado e está expondo essa pessoa a perigo.
sem adotar as medidas de cautela necessárias. Então você está expondo a perigo. Agora, se você, além de saber isso, você já pratica o ato sexual com a intenção de transmitir, vai ser o crime, mas agora vai ser uma pena maior, que está lá no parágrafo 1º. Então, você pode estar se perguntando, beleza, e tem a forma omissiva? Não. Não é aceita a forma omissiva, por quê? Porque precisa de uma ação. A gente precisa realizar o ato sexual, e muito cuidado, pode ser ato sexual na forma geral, ou pode ser um ato libidinoso capaz de também transmitir essa enfermidade. Bacana? Lembre o seguinte, nós estamos aqui diante de uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? Aquela que necessita de um complemento. Então a lei não te fala o que é doença venérea. Ela não te fala o que é doença venérea. Ela te diz do crime. Então como é que eu vou saber o que é doença venérea? Vou necessitar de uma portaria, obviamente, do Ministério da Saúde, para que possa me dar essa resposta. Bacana? Outra atenção e muito cuidado redobrado a respeito da AIDS. Meus queridos, a AIDS não é considerado doença venérea para fins do desporto no artigo 130. O agente que pratica relações sexuais com outrem com a intenção de transmitir a AIDS, a doutrina tem uma grande divergência, tem prevalecido lesão corporal gravíssima, mas a depender da situação pode ser o crime do artigo 132, ou melhor, 131, que é expor alguém a contágio de moléstia grave. A depender da situação, alguns doutrinadores entendem que pode ser lesão corporal gravíssima, e ainda tem doutrinadores que defendem que pode ser homicídio ou até tentativa de homicídio se a vítima não morrer. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, que em hipótese nenhuma tem sido aceita pela doutrina a transmissão da AIDS pelo artigo 130. Então o artigo 130 não vai configurar essa modalidade da AIDS. A AIDS ou será um homicídio ou tentativa de homicídio, lesão corporal gravíssima é o que prevalece, ou, a depender da situação, pode ser o crime de expor alguém a perigo de contágio de moléstia grave, certo? Então tira a AIDS de perigo de contágio venérea. E aqui, claramente, nós estamos em um crime que é indispensável o quê? A realização de uma prova técnica. Qual é essa prova técnica? Exame de corpo de delito. É preciso um exame pericial para se ter o quê? A configuração, a confirmação de quê? De que aquela vítima está infectada e que aquela infecção teve origem no outro parceiro. Por quê? Porque senão o crime se torna impossível. É praticamente impossível você expor a perigo alguém que já tem aquela mesma doença de forma pré-existente. Então você tem uma certa doença, uma certa, digamos, doença venérea, pratica a relação sexual com outra pessoa que tem a mesma doença venérea, isso aí praticamente não vai ter o crime de expor perigo, porque você está contaminado, a pessoa já está contaminada. Ou seja, crime impossível. Você não vai transmitir para quem já tem. Bacana? Então é indispensável que haja uma perícia técnica para comprovar justamente isso, se essa contaminação se deu através daquele acusado. Vamos agora para o tipo subjetivo. E preste atenção, no tipo subjetivo, que é o dolo, a vontade, o ânimos, né, a intenção, nós temos aqui o quê? 3 espécies de dolo. Deixa eu consertar aqui, pronto. 3 espécies de dolo, para que você fique bem tranquilo. Primeiro, nós temos o quê? O dolo de perigo. Está lá naquela frase, expor a perigo de contágio venéreo de forma intencional, sabido do agente a condição de contaminado. Então, dolo de perigo, na primeira parte do caput, é o quê? É você sabe que está contaminado, eu sei, você sabe e vai realizar o ato, vai expor a pessoa a perigo, que você já sabe. Temos o dolo eventual, deve saber. A pessoa sabe que está contaminada, dolo de perigo, ou na forma direta, ou seja, expor a vítima a perigo, dizendo o seguinte, você assume o risco. Por que você assume o risco? Porque você pelo menos deveria saber se estava contaminado ou não, certo? Terceiro, dolo de dano. Esse dolo de dano é o que eu te falei anteriormente, está no parágrafo 1º, quando ele diz assim, permita fazer a leitura, se a intenção do agente é transmitir a moléstia, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perceba que aqui é o dolo de dano. No primeiro dolo, dolo de perigo, entenda, ele só expõe a pessoa a perigo. De repente ele não quer transmitir, mas ele, expõe a pessoa a perigo. Sabe que está contaminado, vai praticar o ato, sabendo que pode contaminar a pessoa, está expondo a pessoa a perigo.
Dolo eventual, ele está expondo a pessoa a um perigo de uma doença que ele pelo menos deveria saber que estava. Agora, dolo de dano não, ele já sabe que está contaminado e quer realizar o ato sexual para transmitir de forma intencional. Ele só vai praticar aquele ato para transmitir. Ele está indo praticar o ato sexual já com a vontade de transmitir a doença venérea. Então isso é o dolo de dano, parágrafo 1º. E aí, obviamente, nessa situação a gente deseja efetivamente e não só expor a perigo. Mas tome muito cuidado. Isso é exposição. Crime formal. Não vai precisar de quê? Do resultado naturalístico. Beleza. O crime fala expor alguém a perigo. Então você expôs a pessoa a perigo, o crime está consumado. Expôs a pessoa a perigo, o crime está consumado. Beleza, é o crime formal, não precisa do resultado naturalístico. Então veja agora a seguinte situação. Pronto, consertei o fone aqui, tudo certinho. Então veja a seguinte situação. É expor alguém a perigo. O que eu quero lhe dizer? Na hipótese do parágrafo 1º, onde o agente vai agir com dolo de dano, ele vai agir querendo transmitir a doença, beleza? Se ele agora realiza o ato sexual com a intenção de transmitir a doença e efetivamente ele consegue a transmissão da doença, meu querido, aí vai ter que se aguardar o quê? A perícia determinar o resultado para se verificar, porque se ele deseja transmitir a moléstia venérea e efetivamente consegue transmitir, aí ele pode responder não mais pelo 130, que é perigo de contágio venéreo, porque saiu do perigo e passou ao contágio. Então agora ele vai responder ou por lesão grave, gravíssima ou lesão seguida de morte. E como é que você vai saber qual? Aí a perícia vai te dizer o que esta moléstia causou na pessoa. Então, se ele pratica só para expor a perigo, é o caput. Se ele pratica com a intenção de transmitir, é o parágrafo 1º. Se ele pratica com a intenção de transmitir e efetivamente consegue, você lembra do artigo 129, lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte. Já te falei como é que se consuma. Como é que se consuma? Ora, se consuma com a exposição da pessoa a perigo. Quanto à tentativa, alguns doutrinadores têm uma divergência, uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu trouxe para você o conselho do livro que eu adoto, que é o livro do professor Rogério Sanches, que ele acredita que é possível a tentativa, já que a conduta do agente pode ser fracionada em vários atos executórios, né? Então, por exemplo, há toda uma preparação até a exposição do perigo, há todo um entorno preparatório, uma cogitação, né, toda aquela situação, início do plano executor, para que chegue à realização. Então, ele entende que é possível. É o conceito que eu adoto. Veja o seguinte, e na OAB, quando cai, costuma cair em questões discursivas para você falar da divergência. Finalizando, o que eu quero te falar? Nós temos o seguinte, as cautelas necessárias excluem a situação. O que é cautela necessária? Ora, o cara está contaminado, mas pratica agora utilizando o quê? Ele utiliza o preservativo. Se ele utilizou o preservativo, o crime, a doutrina entende que é impossível. Se o preservativo, mas tem o risco do preservativo estourar. Pronto, aí você esqueça esse se, porque senão tu erra na prova, tá? Pare de ficar procurando pelo em ovo e procure memorizar só o que a doutrina diz. A doutrina diz que se ele utiliza as cautelas necessárias para evitar a transmissão, o fato é atípico, ou seja, ele usou o preservativo, fato atípico. E já te disse anteriormente a outra situação. Se ele tenta transmitir ou se ele tenta expor a perigo uma pessoa já contaminada, crime impossível. Bacana? Então, crime impossível, fato atípico dito, ação penal qual? Olha o X da questão. Ação penal pública condicionada à representação. Está no parágrafo 2º, querido. Vou ler para você. Somente se procede mediante representação. É a leitura, está aqui. Estou olhando para o computador aqui para poder ver a lei. Certo? Então, somente se procede mediante representação. Cuidado, se é representação, não é ação penal privada. É ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Esse foi o 130, depois nós teremos vídeo do 131 e do 132. Bacana? Um forte abraço, bons estudos, mais um abraço com álcool em gel.